Olá, começa agora o JR Entrevista. Aqui conosco está o ministro da Cidade, Jader Filho. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, ministro. Eu que agradeço, Renata, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ministro, queria começar com um balanço do Minha Casa Minha Vida em 2023 e agora o que vocês esperam para 2024? Renata, primeiro, 2023 foi um ano de muito sucesso, né? Nós reconstruímos em 40 dias o novo Minha Casa Minha Vida, né? A medida provisória foi colocada de pé em 40 dias, essa era a orientação do presidente Lula. Nós também nós retomamos muitas obras ao longo do ano, são cerca de 25 mil unidades que foram retomadas só em 2023. Nós entregamos 21 mil unidades que estavam, boa parte delas paralisadas e outros em andamento, enfim, muito lentos, né? E precisavam só de detalhes, a gente fez entregas. Obras essas, Renato, que eram obras do governo da presidenta Dilma, coisas do governo do presidente Lula, que estavam há anos e anos aí a fio se arrastando, e nós intensificamos essa entrada conforme a orientação do presidente Lula, né? É engraçado que logo que o presidente Lula me convidou para fazer parte do maior desafio que eu já tive até hoje na minha vida, que é estar à frente do Ministério das Cidades, da qual me sinto muito honrado pelo convite que o presidente me fez, Renata, ele me pediu algumas coisas. Ele disse, olha, já nós precisamos entregar as obras que estão paralisadas, retomar essas obras, porque isso gera emprego, gera renda, gera prosperidade para o país. E nós precisamos também, Jader, fazer essas entregas porque as famílias que moram em situação de rua, as famílias que estão morando em aluguel, as pessoas que estão nas áreas de risco, essas pessoas têm pressa. Então, a gente precisa agilizar, de fato, essas entregas para poder contribuir, para diminuir e realizar o sonho da casa própria de muitos brasileiros. Então, Renata, a partir daí, nós fizemos as alterações que ele pediu. Também, naquele momento, ele pediu a varanda. Ele disse, já tem que ter varanda. As famílias precisam morar melhor, precisam ter uma qualidade de vida melhor. A gente precisa fazer esse, vamos dizer assim, esse upgrade, melhorar a qualidade de vida mesmo, né? Qualidade de vida das famílias que vão morar no Minha Casa Minha Vida. Outro ponto importante que ele nos pediu é que tivesse biblioteca em todos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. A partir de agora, as novas contratações terão biblioteca. Não significa que a biblioteca em cada casa, mas num condomínio, por exemplo? Exatamente. Vamos dizer, se você tem um condomínio de 250 unidades habitacionais, seja de apartamento, ou seja, de casas, vai ter que ter uma biblioteca, como tem que ter área de lazer, que isso já vinha acontecendo, área de convivência do condomínio, isso já vinha. Na verdade, tudo isso que eu estou falando para você, Renato, são coisas a mais que nós inserimos no novo Minha Casa Minha Vida. Fora isso, Renato, também nós fizemos alguns ajustes importantes. Por exemplo, as famílias que são do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, as famílias que são do Bolsa Família, essas famílias não precisam mais pagar a parcela do Minha Casa Minha Vida. Elas estão isentas, está pago. Então, vamos dizer, se você, Renata, você é do Bolsa Família e você vinha pagando as suas prestações do Minha Casa Minha Vida, você automaticamente não pagará mais e você estará, vamos dizer assim, você receberá o título de quitação do seu empreendimento. Estará independentemente quitado. De quanto eu devo? Exatamente, independentemente de quanto você deve. Das outras famílias, nós fizemos alguns ajustes também, Renata. Nós reduzimos o número de parcelas. Antes eram 120 parcelas, passou para 60 parcelas agora. Então, eram 10 anos que você tinha que pagar, agora você vai pagar até 5 anos. Então, vamos, por exemplo, vou citar um outro exemplo prático. Se você tem 4 anos e 6 meses que você está pagando as suas parcelas do Minha Casa Minha Vida, se você pagar mais 4 parcelas, você, na verdade, mais 6 parcelas, perdão, você quita a sua unidade, o seu Minha Casa Minha Vida, e você tem a propriedade dele. Você vai ter o título de quitação e, a partir daí, ele é seu. Isso vale tanto para os contratos passados quanto para os futuros contratos das novas contratações, que são essa seleção que eu havia conversado antes com você aqui,
que nós fizemos agora a seleção de 187.500 unidades. Então, isso já está valendo tanto para o Minha Casa Minha Vida anteriormente, como para as novas contratações do Minha Casa Minha Vida. E um detalhe importante, que eu quero fazer um agradecimento especial ao Merval Pereira, né, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras. Nós fizemos uma parceria com eles, nós fizemos um protocolo de intenções, onde boa parte desses livros que vão estar abastecendo essas bibliotecas já serão doados pela Academia Brasileira de Letras e por outras, vamos dizer assim, pela indústria dos livros. Isso já vai vir, essas bibliotecas já virão com livros para incentivar a leitura de jovens, de adultos, de idosos. Obviamente, com isso, a gente estimulando a leitura e o conhecimento. Agora, ministro, a meta até 2026 são 2 milhões de novas unidades habitacionais, é isso? 2 milhões de moradias? Isso, contratadas, né? Nós vamos contratar essas 2 milhões de unidades habitacionais nesses próximos 4 anos. E a gente está muito entusiasmado, Renata, porque os primeiros números que nós já tivemos em 2023, perdão, já foram números muito animadores, né? A meta, por exemplo, a meta de contratação do FGTS para 2023, Renata, eram 375 mil unidades. Nós vamos bater, nós já estamos, até agora ainda vai aumentar esse número, já estamos em 489 mil unidades contratadas. Então, isso deixa a gente muito animado, porque a gente consegue já ultrapassar, no primeiro ano já ultrapassa a meta e nos dá a sensação de que se a gente continuar incentivando o mercado, agindo de maneira conjunta com estados, com municípios, que é onde a gente possa unir os subsídios. Então, por exemplo, o governo federal entra com o seu subsídio máximo, que é de R$55 mil. O município entra com mais 20, o Estado entra com mais 20, com isso a gente zera a entrada. E com isso a gente dá a capacidade para que mais famílias possam realizar o sonho da casa própria, porque quando elas forem fazer o financiamento na Caixa Econômica Federal, como elas já têm só de subsídio aí nessa conta que eu estou falando aqui para você, cerca de R$95 mil, ela já dá uma entrada de R$95 mil, diminui muito a parcela dela, e aí ela tem capacidade de fazer o financiamento também, que é uma outra modalidade do Minha Casa Minha Vida, que muitas das vezes, Renata, esse valor que vai ficar da parcela é menor do que o valor que ela já paga de aluguel. Agora, ministro, eu entendo, você usou a palavra animado, eu entendo a animação. No entanto, hoje a gente ainda tem um déficit imobiliário de 6 milhões de unidades habitacionais e nós temos 16 milhões de pessoas morando em comunidades, morando em lugares que não são dignos de morar. Como a gente colocar isso na balança e, de fato, resolver o problema das pessoas que não têm onde morar ou que estão morando nesse tipo de moradia? Primeiro, Renata, eu acho que nós precisamos compreender que o Minha Casa Minha Vida ele precisa ser um programa não de um governo, não de um partido, mas ele tem que ser um programa de Estado. Antes do retorno do presidente Lula a Brasília, vamos dizer assim, a presidência da República, nós ficamos 4 anos, Renata, sem fazer uma única contratação, por exemplo, para as famílias do faixa 1, que são aquelas famílias que têm uma dificuldade de ter a sua unidade habitacional. Então, quer dizer, nós não contratamos nenhuma unidade habitacional em 4 anos. Olha aí o saldo, como você disse, nós temos 6 milhões. Se a gente quer, de fato, fazer esse enfrentamento, Renata, a gente não pode parar. A gente não pode travar um programa tão importante quanto esse. Esse programa ele não deveria nunca ter sido paralisado nos últimos 4 anos. E, obviamente, por isso que o presidente pediu pressa. Nós ficamos 4 anos sem fazer nenhuma contratação. Então, nós precisamos agora recuperar o tempo perdido. Então, e foi isso que nós fizemos. Nós agilizamos tanto as entregas como as retomadas de obra, como as novas contratações, que a gente já deve agora, no mês de janeiro, já começar a fazer as novas contratações do Minha Casa Minha Vida. Com isso, não só a gente agilizando para que dentro do período de 4 anos a gente já possa fazer essas novas entregas, como também a gente gerando emprego e renda, porque você sabe a importância que a construção civil tem para a geração de emprego e renda e nos ajuda no apoio à nossa economia. Falando em geração de emprego e renda, como é que isso impacta o Minha Casa Minha Vida na geração de emprego e renda? Só para você ter uma ideia,
Renata, só no ano de 2023, a gente está estimando que com essas contratações todas que foram feitas, com as retomadas, com essas 89 mil unidades habitacionais, a gente gira em torno de mais de 2 milhões de unidades, 2 milhões de empregos foram gerados, diretos e indiretos na construção civil. Então, isso cria um ritmo importante de geração de empregos. O Minha Casa Minha Vida tem esse papel, né, de gerar emprego, gerar renda e realizar o sonho da casa própria das famílias que querem, vamos dizer assim, ter o seu lar. Agora, como é que está impactando também no mercado imobiliário? O mercado imobiliário, Renato, eu acho que está num momento importantíssimo, né? Já visto aí os números, né, que essas empresas todas da área de construção civil têm avançado na Bolsa de Valores. O crescimento das ações dessas empresas denota diretamente aquilo que o Minha Casa Minha Vida vem proporcionando. Porque se você for ver com a queda da poupança, que tem sido uma preocupação nossa em relação à questão do financiamento da casa, resta, obviamente, o uso do FGTS para fazer a mobilização e a contratação dessas unidades habitacionais que estão disponíveis no mercado. Nós fizemos alterações importantes, nós aumentamos o subsídio já tinha diversos anos que ele não vinha sendo ampliado, nós ampliamos eles de R$ 47.500 para R$ 55.000. Nós temos hoje, Renata, a menor taxa de juros da história do FGTS. É a menor taxa de juros da história do FGTS. E fora disso, Renata, nós ampliamos o teto. O teto estava em 270 mil para as contratações das famílias do faixa 3, que são aquelas famílias que ganham de R$ 4.400 até R$ 8.000, né? O faixa 1 são aquelas famílias que ganham até R$ 2.690 e o faixa 4, faixa 2, perdão, é de R$ 2.690 até R$ 4.400. Então, essas mudanças é que fizeram com que esses números que eu estou aqui me referindo a você, que são esses 489, que é um recorde na contratação do FGTS, isso obviamente movimentou muito o mercado imobiliário, por isso aí daí os números que você pode ver de todas essas grandes empresas na Bolsa de Valores aí em São Paulo. Agora, ministro, por causa da possibilidade justamente de você conseguir comprar um imóvel que já está construído, né, um imóvel antigo, a gente vê a construção civil, as construtoras fazendo uma certa pressão no governo para que mude a regra, para que limite a regra. Vai ter mudança? Renata, eu tenho discutido muito com todos esses fóruns, e aqui faço um agradecimento especial a todos eles, a CEBIC, ao Fórum Norte-Nordeste, faço um agradecimento à Abrainc. Nós temos tido um diálogo muito próximo. E o meu compromisso com todos eles, Renata, é que não falte recurso para as contratações. Na hora que a gente perceber que o recurso que está sendo empregado para esses imóveis usados possa estar afetando as contratações, das novas contratações, aí a gente pode discutir. Nós já fizemos uma alteração, nós reduzimos a taxa de juros, a participação dentro do percentual, nós reduzimos isso já atendendo a um pedido dessas associações, mas nós estamos monitorando. Até agora, Renata, a verdade é que não houve nenhum tipo de impacto para que quem quer que seja possa afirmar que isso está atrapalhando. Não faltou dinheiro para que nenhuma dessas contratações em nenhuma das regiões do Brasil pudesse ser efetuada. Então, por enquanto, não muda a regra? Não, por enquanto, a gente está, como eu disse para você, eu acho que essa coisa é muito dinâmica, a gente vai o tempo todo estar dialogando, o nosso papel, a orientação do presidente Lula é sempre que a gente dialogue, seja com estados, municípios, com a iniciativa privada, com a sociedade civil, com as entidades que lutam pela moradia, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar. E nós não temos nenhum compromisso, Renata, essa é a minha palavra que eu tenho dito a todos eles, não temos compromisso com o erro. Se de alguma maneira estiver havendo alguma falha, estiver faltando recurso, nós não temos a absoluta humildade de discutir e corrigir as rotas todas aí que forem necessárias. Neste momento, o que eu posso dizer para você, e o mercado sabe disso, é só olhar os números, não faltou recurso para contratações de novas unidades habitacionais, seja
de novas construções, sejam de construções que estão, vamos dizer assim, feitas para, vamos dizer assim, que já estão prontas e que as pessoas vão lá e financiam aquelas construções que já estão feitas. Para 2024, Renato, me permita, a gente já tem números muito mais animadores, assim. A nossa expectativa é que desses 489, a gente já chega a mais de 600 mil unidades habitacionais contratadas em 2024. Nós já conversamos com o Conselho Curador. Primeiro, no ano passado, nós fizemos uma atualização de 69 bilhões de reais. Nós chegamos a 96 bilhões de reais para 2023. Em 2024, a gente já passou, são cerca de 104 bilhões de reais que estão reservados para novas contratações e também para pagamentos, enfim, de resquícios que tenham ficado de 2023. Então, a gente está muito animado, como eu disse a você, para que a gente não só, Renata, e aí eu posso dizer para você, eu tenho conversado isso, tenho dito ao presidente. O presidente estabeleceu a meta de 2 milhões de unidades habitacionais nos 4 anos. Eu disse, presidente, se a gente não tiver nenhum tipo de, vamos dizer assim, de sobressalto, não tiver nenhum tipo de mudança orçamentária, algum problema que possa acontecer muito grande, eu acredito sinceramente, Renato, que a gente vai ultrapassar as 2 milhões de unidades habitacionais nos 4 anos. Agora te pergunto se isso é possível, porque a gente vê aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a meta dele. A meta do senhor são 2 milhões de habitações, a meta do Haddad é déficit zero. Com déficit zero, pode haver algum tipo de contingenciamento em relação ao programa Minha Casa Minha Vida? Renata, eu acredito que não. Eu tenho conversado com o ministro Haddad, tenho conversado com o ministro Rui Costa, com o próprio presidente Lula. O ministro Haddad tem sido muito habilidoso na construção dessa política pública. Eu acho que o que o ministro Haddad tem buscado, Renata, é ter o equilíbrio. Porque nós precisamos, ao mesmo tempo que a gente precisa do déficit zero, a gente precisa o quê? Mexer a economia. A economia precisa mover, gerar emprego, gerar renda. E o ministro Haddad é muito sensível em relação a isso. E ele sabe, como o presidente Lula sabe também, a importância que a construção civil tem nessa construção dessas metas, desses números e do desenvolvimento do próprio país. A gente fala que o ministro Haddad fala do déficit zero, mas nós esquecemos de dizer o seguinte, que além do déficit zero, nós falamos também do crescimento do PIB, a partir dessas mudanças que o ministro Haddad tem feito, o presidente Lula, a equipe econômica como um todo. Mas boa parte disso também são obras públicas, iniciativa privada, conjuntamente com as obras públicas, que vão movimentar também para que o nosso PIB possa aumentar. E eu acho que aí é deixar as coisas saudáveis, né? Aí a saúde financeira do país, que é quando a gente tem emprego, a gente tem renda, a gente tem o crescimento do PIB, mas a gente tem que ter responsabilidade fiscal. A gente não pode, obviamente, como na casa da gente, a gente não pode gastar além daquilo, vamos dizer assim, que a gente arrecada, porque depois fica só o prejuízo para todos nós. Mas eu acredito, sinceramente, eu confio muito no ministro Haddad. O ministro Haddad é um profissional muito preparado, já está mostrando isso na prática, e eu acredito que não haverá falta de recursos. Por exemplo, no orçamento agora, os recursos estão absolutamente garantidos. Só para você ter uma ideia, Renato, nós temos um colchão só de 2023 para 2024, já para poder pagar os contratos novos que nós estamos fazendo, as retomadas que nós estamos fazendo, isso tudo nós deixamos já um colchão de 8 bilhões de reais, só para o Minha Casa Minha Vida. Então a gente está muito tranquilo de que a gente vai cumprir as metas e de que a gente não vai deixar, vamos dizer assim, pagamentos em atraso, que a gente não vai fazer com que o mercado crie vamos dizer assim, um sentimento de intranquilidade. E não é isso que nós vamos fazer. Nós queremos passar para o mercado uma sensação de que ele pode investir, que as coisas vão ser feitas de maneira correta. Sensação de segurança, né? Exatamente. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais.
Ministro, a gente fala muito de Minha Casa Minha Vida e a gente pensa em cidade. Tem expectativa para Minha Casa Minha Vida rural? Sem dúvida, nós vamos fazer agora, já no mês, a gente quer fazer no mês já de janeiro. A Caixa está finalizando as últimas análises das propostas que foram encaminhadas e nós vamos fazer a seleção de 30 mil unidades habitacionais para o Brasil no Minha Casa Minha Vida Rural. E, na sequência, nós vamos fazer o Minha Casa Minha Vida Entidades, que são o Minha Casa Minha Vida especificamente para aquelas entidades que lutam pela moradia. Aí serão mais 28 mil unidades para o Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, essas são as duas novas seleções, né? Nós fizemos a do FAR, que é essa que eu disse para você, que são 187.500 unidades. Agora a próxima será o Rural com 30 mil unidades e, na sequência, com 28 mil unidades, o Minha Casa Minha Vida Entidade. Ministro, como é que está esse processo de seleção das obras do PAC e que obras são essas? No PAC, Renata, são duas frentes, né? No PAC dentro do Ministério das Cidades. Primeiro, o orçamento do Ministério das Cidades para o PAC é de 622 bilhões de reais. Dentro disso são duas políticas, tá? Não tiveram cortes aí? Ainda não. Tá. Não existe. Eu, como eu disse a você ainda há pouco, eu não tenho nenhuma notícia de cortes dentro do PAC ou dentro do meu ministério. Não existe isso, muito pelo contrário. O que nós estamos fazendo agora é um processo de seleção mesmo, dialogando analisando projeto a projeto, discutindo com estados, com municípios, as suas propostas. Não tem absolutamente nenhum diálogo relacionado à questão de cortes, nem por parte do ministro Haddad, nem por parte do presidente Lula, nem do ministro Rui Costa. O que nós temos feito é o processo de seleção. É isso que nós estamos fazendo agora nesse momento. Selecionando, por exemplo, nós estamos agora nesse momento discutindo a pauta de drenagem e a pauta de prevenção de encostas, por exemplo. Por quê? Porque a nossa preocupação é que a gente precisa acelerar essas obras para que deixar as nossas cidades preparadas para essas mudanças climáticas. A gente, a cada ano que passa, Renata, você é testemunha, nós temos visto cada vez mais eventos climáticos cada vez mais violentos. Então, a gente precisa... Extremos, né? Exatamente. Nós precisamos dotar as cidades de infraestrutura para que elas tenham resiliência, para que elas estejam preparadas e sustentavelmente para enfrentar esses novos eventos climáticos que o mundo tem cada vez mais, vamos dizer assim, tido oportunidade de observar e de conviver. Nós temos também as obras de infraestrutura, seja desde da renovação das frotas de ônibus elétricos, dos trens, dos metrôs, as obras de urbanização das áreas, vamos dizer assim, que estão hoje das ocupações. Então, por exemplo, você tem um programa belíssimo, que é o programa Periferia Viva, onde a gente entra junto com estados e municípios e faz toda uma urbanização dentro das áreas, unindo todos os esforços de maneira transversal dos ministérios, entre o Ministério da Educação, entre o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério do Turismo, o Ministério dos Esportes, todo mundo conjuntamente fazendo uma ação conjunta. E aí a gente trata isso como periferia viva, porque antigamente cada um fazia de uma maneira isolada. Aí a educação ia para cá, a saúde ia para ali, o Ministério das Cidades ia para um outro lado. Não, a gente entra, planeja aquela urbanização e percebe, não, aqui precisa de uma creche, aqui precisa de uma escola, aqui precisa de uma ponte, aqui precisa asfaltar, aqui precisa fazer drenagem, aqui precisa botar água, esgoto, enfim. Então a gente faz uma ação transversal, gerando emprego, gerando renda, gerando conhecimento, que aí vem o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, capacitando a comunidade para que a gente possa fazer uma atenção plena até aquela comunidade onde o Periferia Viva vier a participar. Fora disso, você tem também o trabalho das cidades inteligentes, onde a gente quer dotar as cidades de tecnologia para que elas possam dar qualidade de vida e atender a melhor sociedade. E o Água para Todos, que é aquele que leva água para as comunidades hoje pelo Brasil que não tem água. Então, são essas as duas frentes do Ministério das Cidades. Vários desafios, ministro. Muitos. Muito obrigada pela entrevista, volte sempre. Eu que agradeço a você, Renata, a Record, por dar essa oportunidade de a gente estar podendo falar de programas tão importantes para o nosso país.
Bom, e o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.